E aí, pessoal, professor Jair na área, na Praxis Química. Hoje nós vamos responder aí a última prova do terceiro bimestre de 2025. É a prova de Química Aplicada. Isso aí tem a ver com química voltada ao cotidiano, né? Então, vamos começar. Essa prova começa com a questão de número 44. Ela fala o seguinte: a química tem um importante papel na indústria de alimentos, atuando em setores como controle de qualidade, análise e enriquecimento nutricionais, conservação e inovação dos produtos. A atuação específica da química no setor de inovação de produtos é para... Vamos ver qual é, qual não é, se tem alguma coisa de diferente. Vamos ver. Então, a atuação da química é para garantir que os alimentos atendam aos padrões de segurança e qualidade? Com certeza. Isso é verdadeira. Ajudar os consumidores a fazerem escolhas alimentares mais informadas e saudáveis? Esse mais informados aqui é a chave, né? Porque sabe aquele valor nutricional, onde tem lá as quantidades de cada nutriente, são feitas o quê? Por químicos, então é verdadeira. Combater deficiências nutricionais pela adição de vitaminas e minerais essenciais? Também. Então, químicos aí conseguem fazer essa suplementação, né? Colocar os alimentos, por exemplo, o sal, ele tem uma porcentagem de iodo, né? Então o sal que a gente consome é um sal iodado, né? Pra gente não ter problemas da glândula tireoide. Quem faz isso? Os químicos. Prolongar a vida útil dos alimentos sem comprometer a saúde, substituindo aditivos sintéticos. Sim, a busca por elementos, substâncias que, vamos dizer assim, aumente a durabilidade dos produtos sem causar danos à saúde, isso é função dos químicos também. Desenvolver alimentos diversificados para a população com restrição de dieta. São os pessoais que têm as intolerâncias, né? Intolerância à lactose, por exemplo, e a glúten e tudo mais. Então, desenvolver o quê? Alimentos que não tenham essas substâncias aí, que as pessoas possam ter um paladar aí não prejudicado, mas com a saúde valorizada. Então isso faz parte dos químicos. Então aqui todas são corretas, na 44. Vamos para a questão 45. Compondo até 90% da massa de alimentos frescos, como frutas e vegetais, a água é essencial para a manutenção da estrutura das células vegetais, além de contribuir para algumas características dos alimentos, como a crocância e o frescor. Parte da água dos vegetais se encontra na forma livre, ou seja, não ligada moléculas de proteínas e carboidratos, servindo como um indicador que mede a taxa de reações químicas ou de proliferação de micro-organismos. Isso aqui já não é tão bom, né? Chamado de atividade de água. O gráfico a seguir representa a umidade relativa, textura dos alimentos, em função da atividade de água. Então é o seguinte, esse gráfico aqui, ele não dá para ver direito, mas aqui eu tenho a umidade do alimento e aqui eu tenho a atividade de água, que é aquela atividade microbiana, né? Então, quanto maior essa atividade de micro-organismos, isso é uma coisa ruim que degrada o alimento mais rápido, pode causar doenças. Então, a gente vê que quanto maior a atividade microbiana, a umidade é maior, mas só que tem um período aqui, um período intermediário. Então, aqui eu tenho baixa umidade, então alimentos secos, né? Eu tenho a umidade aqui intermediária
aqui algumas fibras e tal. E aqui eu tenho alimentos com alta taxa de umidade, aqui frutas, entre outras coisas. Então a gente vê que quanto mais água o alimento tem, mais ele fica suscetível a ataque de micro-organismos. Tanto que uma das formas, quando não se tinha geladeira, de você fazer que um alimento dure mais, é você dessecar o alimento, defumar, essas práticas aí. Para quê? Para que tenha menos água possível ali no alimento e menos atividade microbiana degradando o alimento. Ele pergunta o seguinte: considerando valores altos de atividade de água, que é a atividade microbiana lá, geralmente acima de 0,8, olha, acima de 0,8, é aqui, ó, 0,8, aqui é 1, aqui é 0,8, então tem uma alta umidade, ó, alta umidade e alta atividade microbiana. Favorecem a proliferação de bactérias, leveduras e bolores, possibilitando que, por esse conhecimento, haja maior controle dos métodos de conservação de alimentos. Nesse sentido, o alimento com maior potencial de proliferação de micro-organismos, tendo a sua atividade de água, eu tenho aqui, ó, fatia de manga. Com certeza, né? A manga, você corta uma manga, uma fatia tá ali, sai aquele caldo escorrendo ali, porque tem bastante água, né? Então, fatia de manga, essa alternativa. Grão de bico, não, esses grãos aí, grão de bico, farinha de milho, tem pouca água, por isso que dura mais tempo, né? Leite em pó. O leite em pó é justamente o leite que é retirado a água por liofilização, né? Um processo que tem uma centrífuga, ela também aquece o leite, centrifuga, então a parte sólida do leite fica retida e a parte líquida ela sai pela centrífuga e o que fica ainda de umidade é esquentado e sai por evaporação, então fica só a parte sólida, né? Então se não tem água, tem pouca atividade. E amendoim torrado não precisa nem falar, então fatia de manga. Próxima questão. 46. Os carboidratos são moléculas orgânicas presentes em uma grande quantidade de alimentos naturais e industrializados, como pães, arroz, macarrão, doces, batatas, frutas, refrigerantes. Sua forma, vou até focar a fórmula aqui, ó, é CN. Esse N aqui indica um número de carbonos, né? E pode ser maior ou menor. Aí entre parênteses aqui, ó, H2O, água, e um N aqui também. Então tem carbono com água na molécula de um carboidrato, ó. Sugere a associação de carbono com água, o que ele falou aqui, o que eu mostrei para vocês. O que explica o seu nome. Carbono, carbo e água, hidrato, de hidro, de água, né? Carboidrato, carbono com água. Faz sentido, não faz sentido? Tem metabolização acelerada, principalmente porque seu produto principal é utilizado pelas células do corpo como fonte de energia, no cumprimento de suas funções. Então, os carboidratos, a principal função é a produção de energia pelo organismo. O carboidrato que desempenha a função principal fonte de energia pelas células é a... Olha só, aqui, essa frase aqui está errada conceitualmente, tá? Carboidrato é uma macromolécula. É um carboidrato. É uma molécula formada por monômeros, por partes menores, tá? Quando a gente consome um carboidrato, o nosso organismo faz a digestão e ele quebra o carboidrato, suas partes menores. Essas partes menores aqui que são utilizadas para produzir energia, que são os açúcares. Então, os açúcares são as partes menores do carboidrato. Existem vários tipos. Por exemplo, o açúcar da fruta é a frutose. Olha ela aqui, ó, frutose. A maltose é de cereais, né? Glicose de outros alimentos, lactose do leite, que é a lactose e tal. E a principal fonte de energia
é de qual açúcar, não é carboidrato, é o açúcar que desempenha a função principal de fonte de energia pelas células, porque aqui não tem carboidratos, aqui tem açúcares. Por isso que eu falei que é um erro conceitual. E o principal é a glicose. Os outros também são utilizados para a produção de energia, mas a glicose é o principal. Tá? Então, você vê, questões também têm erros, né? São os professores que não erram, os professores eles se enganam. Olha que maravilha. Questão de número 47. As proteínas são substâncias químicas que desempenham papéis essenciais nos organismos vivos, atuando na formação e reparação de tecidos, por exemplo, compostas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio principalmente. São formadas por cadeias de aminoácidos interligados, como na figura a seguir. Então aqui eu tenho 2 aminoácidos. Então eu tenho esse N aqui, uma estrutura carbônica, a função amina. E esse CO, esse dupla O, deveria ter um outro OH aqui, igual isso aqui. Isso aqui é um ácido carboxílico. Então quando eu reajo uma amina com um ácido carboxílico, é o que tem. Aqui tinha um ácido aqui na estrutura e aqui uma amina. Eu tenho uma ligação, um tipo de ligação. Onde, quando eu ligo vários aminoácidos, eu formo uma proteína. Aí a ligação química que une aminoácidos na formação da proteína, como representante na figura, é denominada de... Eu tenho aqui interação hidrofóbica? Não. Ligação peptídica? Sim, o nome desse tipo de ligação é ligação peptídica. Ligação de aminoácidos com eliminação de H2O, de água. Por que ele colocou aqui uma interrogação? Porque essa parte aqui, ó, esse OH, ele reagiu com um hidrogênio. Não tem 2 nitrogênio aqui? Ele pegou um hidrogênio, ó, um hidrogênio mais um outro hidrogênio com oxigênio. Ó, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Forma o quê? H2O. Então, a ligação entre um ácido carboxílico e uma amina libera uma molécula de água e eles se ligam formando uma ligação chamada de ligação peptídica. Ligação iônica, não. Ponte de disulfeto, não. Ligação de hidrogênio, não. Então, nós temos a alternativa B. Vamos para a próxima. Isso aqui parece uma minhoquinha. Isso aqui é uma enzima, né? 48. A imagem a seguir ilustra um processo que ocorre com as proteínas, em que a perda de conformação natural, conformação é o formato, né, dessa macromolécula, causada por agentes físicos como calor, frio, agitação, radiação ultravioleta, ultrassom ou agentes químicos baseados na interação de pH ou solventes orgânicos. Ela causa modificações fundamentais nas proteínas, destruindo sua atividade fisiológica, podendo ser reversível ou irreversível. Então, gente, proteínas aqui nesse formato aqui de enzima, né? O formato ele importa. Por quê? Porque o formato ele que vai fazer com que aconteça determinadas reações químicas. Então tem parte desse enovelado aqui onde vai acontecer as reações químicas, principalmente no organismo. Então se eu mudo o formato, as reações químicas deixam de acontecer. E tem um nome para isso. Vamos ver o que ele fala aqui. O processo é apresentado na imagem, onde ela perdeu o formato, pelos motivos listados aqui em cima. Caracterizado pela perda de estrutura tridimensional da proteína e consequente perda de sua função, é denominado de aquecimento? Não. Aquecimento é uma das causas, não é o nome do processo. Ligação de hidrogênio? Não. Acidificação? Não. Uma das causas também. O nome, olha, é esse aqui, ó. Desnaturação. Desnaturar é você deixar de ser natural, não é isso? Então, natural
A substância é esse aqui. Quando ele muda o formato, ele deixa de ter as suas funções naturais, suas funções normais. Então ele sofre uma desnaturação. Ligação peptídica também não é, que é a ligação entre dois aminoácidos. Aqui as ligações permanecem, mas o formato desse novo elemento que muda. Tá? Isso aqui é conteúdo de química, de bioquímica, né? A química de seres vivos dentro do organismo. Então, 49. Analise a notícia a seguir e responda a questão. Notícia da CNN. Anabolizantes falsificados. Ih, é o suco. Polícia apreende quase 10 mil produtos em Cotia. O casal é suspeito de integrar uma organização criminosa que atuava em todo o país com a fabricação e distribuição irregular dos produtos. Certo, e daí? Aí ele pergunta o seguinte: embora haja grande cobertura da mídia sobre a comercialização ilegal e o uso de hormônios artificiais anabolizantes, os lipídios esteróis são encontrados naturalmente em células animais, desempenhando funções definidas e impactando na saúde desses organismos. Considerando as informações e os conhecimentos científicos sobre lipídios, a alternativa expressa corretamente as funções atribuídas aos lipídios esteróis é. Aí vamos colocar aqui primeiro o que é lipídio esterol. Vocês vão ter uma. Ó, quer ver? Esteróis. Molécula. Olha que legal isso aqui, ó. Tá vendo essa molécula aqui? É uma molécula bem conhecida chamada colesterol. Já ouviram falar? Aquela gordurinha. Colesterol, gente, ele é importante. A gente tem que consumir um pouquinho de colesterol, um pouquinho dessa gordura. Por quê? Porque ela serve para produzir outras substâncias no nosso organismo. O que é um esterol? É essa estrutura aqui, ó. Tá vendo que o colesterol tem essa estrutura? Mas que outra substância você está falando? Essas substâncias aqui, ó. Não é bem parecido? Testosterona, já ouviram falar? É um hormônio masculino, né? O hormônio feminino também. É a progesterona. Olha o cortisol. Então tem vários hormônios. A gente precisa desse lipídio colesterol. A gente produz a partir dele. Nosso organismo não tem como sintetizar uma molécula bonitinha dessa daqui do nada. Ela pega uma molécula parecida e para produzir essas daqui, ó. Então os hormônios sexuais, por exemplo. Quer ver? Olha lá, testosterona, progesterona, estradiol. São as moléculas do que? Hormônios femininos, hormônio masculino. E do hormônio do estresse, não é isso? Então nós vamos entendendo um pouquinho melhor disso. Os hormônios esteroides, eles são utilizados indiscriminadamente, no caso desse negócio daí, para o quê? O hormônio masculino, ele é utilizado, ele aumenta o tônus muscular, é utilizado para ganhar massa muscular. Aí, ele é utilizado normalmente através da dieta, né? Consumindo um pouquinho de colesterol e tal, para produzir esses esteróides naturais que a gente produz no organismo, é outra história. Aí ele fala aqui o seguinte: funções atribuídas aos lipídios esteróides é reserva energética no corpo, armazenando o tecido adiposo, isolante térmico e proteção dos órgãos internos? Não é essa a função. São precursores de hormônios como testosterona, estrogênio e cortisol, além de participarem da síntese de vitaminas D? Sim. Vendo? Mas o colesterol em excesso, gente, ele começa a entupir veia, artéria, e daí é outro problema, né? Tudo em excesso faz mal, né? Mas um pouquinho a gente tem que consumir. São os principais componentes de membranas celulares? Não. São os fosfolipídios.
Formam uma camada protetora contra a desidratação de plantas, além de cera de abelhas? Não tem nada a ver. Transportam vitaminas lipossolúveis A, D, E e K? Não. Então nós já vimos que é a alternativa B. A gordurinha, que são os esteróis. Questão 50. Leia o texto a seguir e responda a questão. O ferro é um mineral essencial para o bom funcionamento do organismo, desempenhando papéis cruciais em diversas funções. O ferro, biológicas no Brasil, ao enriquecimento obrigatório de alguns alimentos, como as farinhas de trigo e milho, com ferro e ácido fólico. Da mesma forma que o sol é iodado, as farinhas aí são acrescentadas ferro e ácido fólico, seguindo a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Essa medida não substitui uma alimentação balanceada, além do consumo conjugado de frutas cítricas ricas em vitamina C, que melhoram a absorção do ferro contido nos alimentos. O que ele pergunta é o seguinte: a principal função do ferro no organismo é formação e manutenção de ossos e dentes? Não, isso aí é o cálcio. Transmissão de impulsos nervosos? Não, isso aí é só de potássio. Regulação de pressão arterial? Sódio? Não é o ferro. Atuação no sistema imunológico? Não. Composição de hemoglobina e mioglobina? Com certeza. Lá na estrutura M tem o ferro. Quer ver? Vamos colocar aqui. Estrutura hemoglobina. Olha ela aí, ó. Olha o ferro aqui, o átomo central. Vamos ver se tem uma foto melhor. Aqui o ferro está bem no centro da estrutura. Eu preciso de ferro para formar a minha hemoglobina. Bem aqui na parte central, aqui, ó. Tá vendo esse roxinho aqui? Aqui é um átomo de ferro. E é o que a gente colocou aqui, ó. Composição da hemoglobina. 51. Ana Maria, olha, Ana Maria, hein? Assistindo a um programa matinal, notou que uma receita de salada de frutas seria o cardápio culinário do dia. Papel, caneta em mãos, anotou alguns dos ingredientes, até que sua atenção foi desviada para o celular, que tocou. Ao retomar suas anotações e tentar executar a tarefa de preparar uma sobremesa para o almoço, percebeu que não conseguiu anotar um dos ingredientes. No final do processo, anotou que as frutas da salada tiveram seu aspecto modificado, sendo que alguns pedaços haviam adquirido uma tonalidade escura quando cortados e em contato com o ar ambiente. Ao consultar a receita na íntegra, percebeu que os ingredientes que não anotou é crucial para evitar o processo de escurecimento das frutas. Aí ele pergunta o seguinte: ao consultar a receita na íntegra, percebeu que os ingredientes que é crucial para evitar o processo de escurecimento das frutas e que tinha esquecido de anotar é... Tá aqui, ó. Suco de laranja, pois sendo rico em vitamina C, tem função antioxidante, evitando a oxidação e o escurecimento das frutas. Perfeito. O primeiro está correto. Vamos colocar aqui verdadeiro. Vamos ver se as outras... Os cereais matinais, pois são enriquecidos pelo mineral ferro e tem ação antioxidante, evitando a oxidação
e o escurecimento das frutas. Falso. Água morna, que é pobre em vitamina C. Água morna está de brincadeira, né? Desempenhando assim ação de conservação das frutas através da oxidação. Errado. Pedaços de maçã, pois essa fruta não oxida quando cortada e exposta ao ar. Isso aqui já está mentiroso, né? Você corta uma maçã, rapidinho fica marrom pela oxidação. Os cereais matinais, pois são enriquecidos com o mineral ferro que tem ação oxidante, conservando o aspecto das frutas. Tem ação oxidante, ela vai estragar, pô. Ela vai mudar de coloração. Ela tem que ter ação antioxidante. Alternativa A. Vamos ver as próximas. Questão de número 52. Gente, essa prova tem muitas questões, né? Tem mais duas. Questão de número 52. Leia a notícia a seguir e responda a questão. Pesquisa da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aponta ativos químicos presentes na maioria dos alimentos industrializados no Brasil. Eu tenho aqui a notícia e tal, não dá para ler direito, mas o que ele pergunta é o seguinte. De acordo com a notícia, é correto afirmar que... Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa da notícia. Os alimentos nos quais foram encontrados os maiores percentuais de aditivos químicos em relação ao total de ingredientes foram bebidas com sabor de frutas, refrigerantes, açúcar e outros adoçantes não caloríficos. Outras bebidas, produtos lácteos não adoçados, néctares e produtos lácteos adoçados. A pesquisa chama a atenção também com a grande quantidade de aditivos em produtos amplamente consumidos na dieta brasileira básica, como pães. Explica que há diferentes tipos dessas substâncias. Alguns aditivos de fato têm seu uso justificado, como os conservantes e antioxidantes, com a sua função de estender a validade dos produtos para torná-los disponíveis à população em um maior número de locais. No entanto, parte desses químicos constatados nos alimentos e de aditivos cosméticos desnecessários, cuja única função é tornar o produto mais atraente. É o caso dos aromatizantes, que servem para alterar o cheiro dos alimentos, dos corantes e dos emulsificantes, ajudando a misturar ingredientes e a tornar a textura mais cremosa. No estudo, os aditivos mais presentes nos alimentos analisados foram aromatizantes, 47%, conservantes, 28%, corante, 27%, estabilizantes, 27%, acidificadores, 26%, emulsificantes, 19% e antioxidantes, 16%. De acordo com a notícia, é correto afirmar que... Vamos lá. Os alimentos nos quais foram encontrados os maiores percentuais de aditivos químicos em relação ao total de ingredientes foram os produtos lácteos adoçados. Bebidas com sabor de frutas são os alimentos com menores percentuais de aditivos químicos em relação ao total de ingredientes. Aqui está falso. Emulsificantes são aditivos químicos que servem para melhorar aspectos visuais dos alimentos, como sua cor e sua transparência. Errado. Emulsificantes servem para aumentar a consistência. Uma emulsão serve para misturar água e óleo, por exemplo, a maionese. Então, tem emulsificante ali. Alguns aditivos, como conservantes e antioxidantes, têm uso justificável, enquanto muitos aditivos cosméticos são desnecessários e usados apenas para tornar o alimento mais atrativo. Certo? Isso aqui é verdadeiro.
Refrigerantes e néctares são os alimentos com os maiores índices percentuais de aditivos químicos em relação ao total de ingredientes. Também é verdadeiro. E essa daqui também, ó. Produtos lácteos açucarados. Perfeito. Então eu tenho a D e a E verdadeira e a B e a C falsa. Vamos para a última. Ave Maria, muita questão nessa prova. A tabela a seguir apresenta alguns processos de conservação de alimentos: carne bovina, frutas, leite, pão, suco de laranja. Salgar carne bovina. Método de conservação: salgar, secar ao sol, refrigerar ou congelar. Frutas: refrigerar ou fazer doces. Leite: ferver, refrigerar ou fazer iogurte. Pão: armazenar em local seco ou congelar. Suco de laranja: pasteurizar. Assinale a alternativa que apresenta uma explicação para o uso da metodologia de conservação de alimento apresentado. Ferver o leite evita sua degradação por micro-organismos devido à redução do pH. Não. Ferver o leite não reduz pH nenhum. Ele faz? Ele mata os micro-organismos pelo aumento da temperatura, né? Então tá errado. Fazer doces conserva as frutas devido à extrema redução de oxigênio disponível para a proliferação de micro-organismos. Não só isso, né? Também a adição de açúcares, né? As famosas compotas, né? Então, errado também. Congelar a carne reduz sobremaneira a atividade enzimática e microbiológica. Verdadeiro. Diminui a temperatura, diminui a atividade microbiológica. Armazenar o pão em local seco aumenta a oferta de água. Lógico que não, se é seco, como é que aumenta a oferta de água? Já está errado isso aqui. Pasteurizar o suco de laranja é um método químico a frio que interage. Não, pasteurização é um método físico. O que é a pasteurização? Você esquenta o alimento, você depois resfria ele rapidamente. Esse choque térmico faz com que mate os micro-organismos, né, presentes ali. Então nós temos a alternativa C. E com isso, meus queridos, chegamos ao final. Olha que maravilha. Chegamos ao final da prova paulista. Olha o tanto de questão. Muita questão, cara. Prova de Química Aplicada do terceiro ano, terceiro bimestre de 2025. Beleza? Então, essa prova foi bem puxada, teve muitas questões, mas foi bem bacana. Conseguimos resolvê-la aí e ficamos por aqui, galera. Então, tchau, tchau. Só não esqueçam aí de curtir e se inscrever, beleza? Se gostaram do vídeo. Então, obrigado, galerinha. Até a próxima.